Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas a mais um episódio do Carreiras e Tendências. Nessa segunda temporada, estamos trazendo os autores do livro Histórias que Transformam e também aprofundando numa habilidade do futuro, aquelas apontadas pelo ranking de habilidades do Fórum Econômico Mundial. E nessa temporada eu sempre estou muito bem acompanhada. Hoje estou aqui com Roberta Toledo, que ela é a autora do capítulo 16, Eu, Você, Os Outros e Nossas Conexões. E com Vicente Carrari, que é membro da Academia CI e também é autor do capítulo 21 do livro. Sabe qual é a habilidade de hoje? A habilidade é Marketing Mídia e daqui a pouquinho vocês vão descobrir por que a gente vai falar de Marketing Mídia neste episódio. E ela ocupa o 21º lugar do ranking de habilidades do profissional do futuro. Fica comigo que hoje a gente tem 3 blocos. A CI apresenta Carreiras e Tendências. Transformamos propósitos em carreiras e negócios. Carreiras e Tendências, por Rebeca Toyama. Capítulo 16. Eu, Você, Os Outros e Nossas Conexões. Roberta Toledo, seja muito bem-vinda, sua audiodescrição e conta para o nosso ouvinte quem é a Roberta na fila do pão. Quem é a Roberta na fila do pão? Tudo bem, Rê? Obrigada pelo convite. Bom, meu nome é Roberta Arruda de Toledo, uso Roberta Toledo, para facilitar, né? Sou branca, tenho o cabelo tingido de loiro, olhos verdes, estatura mediana e... O que mais você falou, Rê? Sua autodescrição e o que você faz aí na fila do pão? Eu trabalho com comunicação, com produção de conteúdo, com narração de livros. Sou da área da comunicação. Muito bom. Vicente, que já é figurinha carimbada aqui, mas por favor, sua audiodescrição, Vicente. Tudo bem, meu nome é Vicente Carrari, eu sou um homem branco, com cabelos que foram mais marrons no passado, agora caindo em brancos. Eu estou usando uma camiseta preta, uma calça cinza e sapato preto, e tenho 45 anos. Eu tive uma carreira bastante focada em publicidade, especialmente gestão de pessoas. Hoje eu sou diretor de vendas no Spotify e estou também tocando uma padaria artesanal, que é fundada por mim e pelo meu sócio, e começando a fazer mentorias e coaching. Muito bom, muito bom. Se você não tem o livro, ele está disponível na Amazon e nas principais livrarias. Se você quer saber um pouco mais sobre o trabalho de mentoria do Vicente, também vou deixar aqui o link na descrição para você saber o que ele vem aprontando nessa área de desenvolvimento humano. Mas olha só, capítulo 16, né? Sabe o que acontece quando 2 rios se encontram e viram um? Pois é assim que vejo minha vida nos dias de hoje, a partir do fluxo dos rios que me trouxeram até aqui e sobre o que tentarei refletir com você. Roberta Toledo, como é que foi colocar tua história no livro? Foi uma coisa assim muito mágica, né? Porque quando a gente começa a escrever, a gente acha que não vai sair nada. Quando a gente vê, sai quase 100 páginas e a gente tem que reduzir. E então a gente pensa, é um olhar que a gente faz na nossa vida, né? Sobre as coisas que a gente construiu, por onde a gente passou. E às vezes a vida é tão corrida que a gente esquece de ter esse olhar, né? Então essa experiência de escrever o capítulo foi muito boa. Porque aí eu consegui enxergar, materializar assim na minha frente as coisas que eu fiz, os caminhos que eu fui tomando. Então foi muito bacana isso. Os rios, né, que eu fui percorrendo, que depois se juntaram, viraram mar. Então foi uma experiência muito prazerosa e de uma visão, assim, um olhar meu para mim mesma. Porque às vezes a gente não tem noção da nossa capacidade, de onde a gente vai chegar. Eu sempre tive um problema de segurança, né? Insegurança. Trabalhei isso, inclusive, no coach, né? Na mentoria. E então foi muito bom, foi muito bonito, assim, para mim. Me emocionei muito e foi muito transformador, assim. Pude me enxergar de uma maneira que eu não estava me enxergando. Na correria do dia a dia, né? A gente acaba se atropelando. Então foi bom por isso. Antes do Vicente contar o que ele achou do seu capítulo e te dar de presente uma pergunta, você sabe que, assim, estudei muito propósito, legado. Aí chegou num determinado momento, eu falei, nossa, o problema está nas finanças, porque as pessoas são indisciplinadas, né, com a sua carreira
e fazem o que não amam pela indisciplina financeira, trabalham com o que não gostam. E aí, nos últimos anos, e talvez da pandemia para cá, a gente se aprofundou muito em narrativa autobiográfica e a gente percebeu que era muito curador, né? A pessoa que não sabe quem ela é no mundo, ela anda vagando, meio que uma mistura de alma penada com... Como é que chama aqueles bichinhos? Walking Dead. É isso. Como é que chama os bichos do Walking Zumbi. Dead? Zumbi. Então, assim, as pessoas que não têm identidade, uma mistura de zumbi com alma penada, elas ficam por aí vagando. E aí a gente fez um trabalho profundo em ajudar as pessoas a escreverem narrativas. E a gente viu que era curador. Então, na tua fala me lembrou isso. O quanto que a gente se dedicou, né, a ajudar as pessoas a encontrarem sua identidade. E tem que passar pela escrita. Você tem que pôr lá no papel e assumir quem você é. Né? E quanto mais sintético, mais intensa a experiência. E eram 10 páginas, né? E o que você achou do capítulo dela aí, Vicente? Você quer uma nota de 0 a 10? Você quer uma cor favorita? Ai, que medo. Eu estou fazendo com a moça. Eu achei que foi muito genuína, né? Muito aberto, assim, né? Você colocou toda a sua história lá. É interessante como você às vezes deixa uma indireta, assim, de alguma coisa talvez, né, que você não escreveu, mas você omitiu, escreveu de um jeito mais sutil. E acho que muito bonito como a sua metáfora de rios é exatamente o seu texto, né? Porque muita gente tem a ilusão de controle da carreira, né? E acha que a carreira vai acontecer exatamente como planejado. E outras pessoas se jogam e deixam o vento levar como um saco plástico jogado no ar. E acho que sua metáfora do rio é bonita, porque você pode ter opções quando você navega um rio, mas ele é um pouco inexorável, ele vai indo, né? Se você não decidir, ele decide por você. E eu queria até, essa seria a minha pergunta para você, né? Como é que você vê isso? Tudo que a gente faz é planejado, a gente tem que saber aproveitar os momentos, né? Então, acho que é isso que eu queria mais entender do seu texto, assim, como é que esses rios vão te levando e você vai tentando também sobreviver às correntezas. Eu acho que eu sou uma mistura de tudo isso, assim. Eu nunca fui muito de me planejar. Sempre tive meus sonhos, claro, sabia onde eu queria estar, mas nunca fui muito de me planejar. E acho que o universo conspira a favor, né? Quando a gente move alguma coisa, o universo vem junto. Acredito muito nisso. Então, assim, as conexões que eu fiz foram me influenciando, além da carreira do meu pai, que foi um grande influenciador, outras pessoas também me influenciaram. Então, essa coisa do rio que vai te levando, mesmo que seja solto, você vai se direcionando. Isso, para mim, sempre me direcionou, assim. Mesmo eu não me planejando, a minha base sempre foi trabalhar. Eu não consigo ficar sem trabalhar, sem fazer algo, e assim, não me importava qual que era o retorno que eu ia ter financeiro daquilo, por exemplo. Eu tinha que estar causando alguma coisa, fazendo alguma transformação, aprendendo alguma coisa. Então esse rio, ele é solto, mas ele também tem uma estrada, né, a seguir. Então, eu acho que é um mix de tudo isso, assim. Eu fui solta, mas as coisas foram me conduzindo. Você sabe que você ficou falando aí do barquinho, e tem uma metáfora da psicologia positiva que é assim, a gente pode ficar olhando para as nossas fraquezas, que é aquela aguinha que fica no fundo do barco. Aí você fica tentando tirar a vida toda e não dá, entra água. E aí a gente deixa de olhar para as velas, que são as nossas forças. E aí quando você abre as velas, aí a vida te leva. Claro que não pode levar loucamente para qualquer lado. Você tem que ter né, a vela na mão. Eu nunca velejei, mas vejo, né, principalmente lá no Rio de Janeiro, o pessoal velejando. Você precisa ter aquele pulso firme. E foi muito isso que acho que você tem feito, né, nos seus últimos anos. Eu não sei se vocês sabem, a Roberta é a madrinha da primeira temporada, que ela ficou na minha orelha uns 4 anos, 5 talvez, para fazer um podcast, até o dia que eu falei, tá bom, vamos experimentar esse negócio. Então, essa voz feminina que você vê na primeira temporada é da Roberta, né? Essa voz masculina que você vê aqui, né, na vinheta é do pai da Roberta, o querido Irineu Toledo, conheci os dois simultaneamente, né? E a gente tem aí um outro projeto que também vai entrar a voz esse vozeirão da Roberta, né? Uma voz herdada. Então, será que é genética esse negócio? Porque essa minha voz de taquara rachada eu vou ter que descobrir. Você já sabe quem culpar, talvez. Então, a gente tem que, você sabe que ele está estudando psicanálise, né? Você comentou. Então, ele já culpa pai, culpa mãe, não, mas isso me coloca no É mais lugar. fácil. Você que falou que tua voz é herdada, mas falando em herdado, a pergunta agora aqui, qual foi o maior desafio que você já superou desde que você saiu, né,
da barriga da sua mãe? Na vida a gente passa por muitos desafios, né? Mas a consolidação da minha carreira mesmo, independente, foi um desafio muito grande para mim. Primeiro porque as minhas influências são gigantes, né? Então, assim, meu pai é uma referência muito grande, os amigos dele, que são da área da comunicação, e eu sempre me senti insegura, né? Porque eu sempre eu trabalhava em empresa, mas eu sempre tive o pé na comunicação, sempre quis trabalhar com meu pai, trabalhar com comunicação, falar. E aí eu me sentia insegura ao mesmo tempo, porque eu falava, ele é tão gigante, os amigos dele são tão gigantes, como é que eu vou chegar ali, né? Quem sou eu na fila do pão? Então, essa minha insegurança, que foi trabalhada por muito tempo, e é trabalhada ainda hoje, né? Porque a gente nunca fica 100%, né? A gente é imperfeito. Foi um desafio muito grande. Mas hoje, vou fazer 42 anos, eu me sinto, assim, completamente transformada, tenho mais segurança no que eu faço, né? Tenho mais protagonismo, eu quero dizer. Porque eu também embarcava no mesmo barco. Por exemplo, a primeira propaganda que eu fui gravar, que eu lembro, foi com o meu pai, da Scania, eu não acreditava. Eu falava, não, eles pegaram minha voz, porque eu sou filha do Irineu. Eu tô indo fazer isso porque eu sou filha do Irineu. Enquanto não apareceu lá no YouTube da Scania, eu não falei, não, eu tô lá porque minha voz é boa. Porque eu passei no casting, então coincidiu de ter sido com a voz do meu pai. Eu demorei muito para aceitar isso. Eu sempre achei que as coisas aconteciam porque eu era filha do Irineu, entendeu? Por quê? Porque eu sempre tive portas abertas. Graças a Deus, em todos os ambientes que eu fui, meu pai abriu a porta para mim. Eu chegava nos lugares, eu nem falava que eu era filha dele. Nem precisa. Mas quando as pessoas ficavam sabendo, não, você é filha do Irineu, não, vem cá. Então eu não pagava curso. Eu sempre tive muitas oportunidades. E depois eu tive que manter essas portas abertas também, né? Que é o mais importante, né? Se eu fosse ruim também eu tinha saído, né? Então foi uma superação muito grande para mim, ainda em alguns momentos ainda me sinto insegura, né? Mas hoje muito mais protagonista do que eu faço, com muito mais know-how, né? Muito mais avançada, mas foi um desafio muito grande para mim, assim. Eu passei muita noite em claro, eu gosto muito de estudar, e assim, às vezes na teoria é uma coisa, e na prática é outra, principalmente ao se comunicar, né? É muito difícil. Eu fico imaginando aqui, eu sempre vou traçando paralelos, né, entre a minha direita e a esquerda. Você foi filho de professores, né? Uhum, Como é que é ser filho de professor? Ó, filho de uma referência do mercado, filho de professor. Quando você tem pais que você admira muito, né? Não só como pais, né? Imagino que cada um tem a sua história, mas profissionalmente. Eu ia com meu pai na escola, e aí todo mundo, professor, e aí, professor Osni, não sei o que lá, isso aqui é seu filho, pô, né, cuidado com seu pai aí, você já sabe física também e tal. E às vezes ele não podia me levar pra casa, eu assistia a aula com ele. Ele fazia piadas, ele dominava aquilo, então você via e falava, cara, eu quero algum dia poder ter um trabalho que eu faço que nem ele faz, assim, né, com essa magistralidade. E também você vê uma outra pessoa que não é o seu pai, né, e até uma pessoa até mais incrível, né, porque o seu pai tem cargas pesadas, né, positivas, negativas, muita história. Quando você vê ele naquela profissão, né, no auge da carreira, é sempre um impacto. Você, às vezes, andando na rua, de uma pessoa de 30 anos, fala, professor Osni, né? Então, é muito difícil preencher esses sapatos gigantes, né? Acho que o Irineu deve ter sido bem difícil também. Mas você, uma hora, consegue entender, né? O quanto você realmente pesa, né? O quanto você realmente mede e consegue se separar, assim, né? Mas, às vezes, demora bastante tempo mesmo. Acho que aos 42 já dá, né? Não, já dá, mas sempre ficam os resquícios, né? Não, e ser mãe, assim, e aí vem aqui meu convite, se você ainda não comprou o livro, compre. Porque, assim, no podcast a gente não consegue trazer todos os detalhes, seja da história do Vicente, seja da Roberta, porque aí tem a Isha, né? Eu acho que os filhos, eles ajudam a gente a amadurecer, né? De um jeito ou de outro, né? Tem os amores vividos e os amores não vividos, que também ajudam a gente a amadurecer. Então, a gente vai sendo esculpido, né? Pela vida, mas não vai dar pra gente contar tudo isso, porque lembra, a gente quer que são 3 blocos de 15 minutos, para a gente ter uma fluidez. Eu vou já deixar você curioso para o próximo bloco, que é falar sobre habilidade de marketing mídia. Eu estou com 2 feras aqui que estão colaborando e construindo com esse mercado, então é por isso que eu escolhi essa habilidade para falar hoje. Então aguardo você no segundo bloco. Você está ouvindo Carreiras e Tendências. Marketing mídia, 21ª habilidade do ranking de habilidades do futuro do trabalho. E ela vai subir um ponto no
relatório de tendência. Então, ela sai de 21º para 20º, né? Se você não conhece o relatório futuro do trabalho, você deveria conhecer, principalmente quando a gente fala de mercado de trabalho, porque ele vai guiar todas as tendências, e lá tem o ranking das tendências, e aí diferencia hard skill de soft skill. Enfim, é uma literatura obrigatória para quem está aqui nesse mercado de trabalho. E esse bloco está dedicado para essa característica. E aí eu vou começar aqui com a Roberta, né, que está inserida desde sempre nesse mercado, mídia, enfim, já perdi a conta de quantos podcasts, né, você tem produzido, quantas pessoas você já lançou, e, bom, marketing também, toda essa parte de eventos, então você está muito inserida nesse contexto. E como é que você vê, então, a importância dessa habilidade hoje no mercado de trabalho? Primeiro que eu acho que a comunicação, né, gente, a forma como a gente se comunica, primeiro a gente inspira as pessoas através da nossa comunicação, então ela é muito importante e de uma responsabilidade muito grande. Por isso que eu até, quando eu vou convencer as pessoas a produzirem, colocarem seus conteúdos em plataformas, é exatamente por isso, porque se você tem uma coisa boa para dizer, se você tem um conteúdo estruturado que vai influenciar alguém positivamente, coloque. Porque os meios de comunicação precisam disso. Precisam dessa comunicação, além de positiva, né, que informe, que leve conhecimento para o máximo de pessoas. Tem duas máximas que a gente fala muito na Academia CI. Primeiro, que antes você tinha que só convencer o cliente que você era bom. Hoje você tem que convencer o algoritmo. Então, assim, eu tenho que pensar no que o cliente, né, pensa, e eu preciso pensar como é que eu tenho que dizer para o algoritmo minimamente fazer a minha mensagem chegar até lá. Uma outra máxima que a gente usa muito na Academia CI é assim, antes a gente gastava muito dinheiro em ter um super escritório, né? Aqui no caso de São Paulo, Faria Lima, naquele prédio top, recepcionista top, café top. E hoje é a gente entender impulsionamento, entender redes, entender esse monte de plataforma, esse monte de canal. Então, realmente, essa coisa aqui de marketing e mídia, ela mudou muito nos últimos anos, e você, até pela sua caminhada, é a pessoa ideal para falar para a gente um pouquinho, né, da importância dessa habilidade no mercado de trabalho, tanto para empresas quanto para pessoas. Sim. Marketing, bom, dependendo de quem você lê, marketing e mídia são duas coisas, uma que está dentro da outra, né? Então a mídia faz parte dos processos de marketing. Marketing como a definição de definir um mercado, pesquisar o mercado, entender o mercado, fazer um produto, adaptar para aquele mercado e aí comunicar corretamente o que aquele produto ou serviço oferece para aquela audiência, né? É o que a gente pode aplicar em tudo, né? Se você é um mentor, um coach, uma dubladora, um tradutor, né? Você vai querer entender qual público você vai vender, como você vai vender, quais são os seus diferenciais, né? Então, e a mídia seria como você, bom, no nosso caso de publicidade, né? Como você fala sobre isso, né? Então, acho que saber se comunicar é algo que vai ser muito único ainda dos seres humanos por muito tempo, né? Pensando no futuro do trabalho. Por mais que você use ferramentas de aumentação, né, ou de aumentar a habilidade humana de comunicar, você não vai substituí-las completamente. Você começa com um pensamento de como é a comunicação, de que ângulo você vai usar, o que um chat GPT ou Gemini pode te ajudar é em estruturar aquilo em palavras. Mas vai sempre partir do entender o ser humano do outro lado, conhecer as paixões, conhecer, né, o seu público, sua audiência, e aí achar essas ferramentas para te ajudar. Mas é absolutamente essencial entender o público e a mensagem que você quer passar. Muito bom. É porque mídia, que eu estou falando, marketing é o mercado, qual que é a praça aqui do negócio. E mídia o meio, né? Exatamente. Como é que eu chego nesse meio, e sendo que isso tem sido cada vez mais digital, né? E aí com todas essas ferramentas, enfim. Mas, Rô, como que esse marketing, essa mídia, né, atravessa a tua atuação profissional? Então, a gente precisa ter alcance, né? Não tem como a gente colocar hoje conteúdo e não ter... Eu gosto muito da coisa orgânica. Eu acho que se o que você fala, o que você está transmitindo, você consegue impactar uma pessoa positivamente, você já é campeão aí. Aí depois você vai trabalhando. Primeiro, eu gosto de trabalhar muito a coisa orgânica primeiro, alcançar aquelas pessoas que vão te indicar, que vão te ouvir, vão te assistir, para depois trabalhar um pouco a coisa paga, né?
você trabalhar na distribuição aí, investindo, fazendo anúncio. Porque, assim, hoje, tem muita coisa ruim com muita relevância. Exatamente. Então, quando eu estou conversando com uma pessoa, por exemplo, que quer uma empresa, ou uma pessoa que quer criar um podcast, eu falo para ela assim, não se preocupe com a audiência. Se preocupe com o que você vai falar. Isso é o mais importante. Isso, aí, depois, é outra coisa a ser trabalhada. Mas essa responsabilidade, principalmente hoje, com muita coisa, muito excesso de informação, eu vejo pessoas assim, que nem cada celular é um algoritmo, né? Você abre e você vê um conteúdo, você vai ver outro, ele vai ver outro. Então, a gente hoje tem a gente tem que buscar coisas para entrar no nosso algoritmo que tem a ver com a gente, né? E é o livre-arbítrio, né, da comunicação. Então, eu parto do princípio da responsabilidade do que você está passando. Depois, é muito bom esse conteúdo, conseguimos atingir organicamente, agora vamos buscar um profissional que vai trabalhar na distribuição no sentido de anúncio, alcançar públicos maiores que tem a ver com aquele seu público orgânico. Eu gosto muito às vezes eu falo, não se preocupe, se tiver um te ouvindo todos os dias. Tem vários macaquinhos pulando na minha cabeça. Tem também os micro. Tem. Olha só, porque antes a gente tinha 2, 3 grandes emissoras e a gente tinha que comprar mídia, né? Então, além de eu ter o super escritório na Faria Lima, né, um showroom, né, na Faria Lima, aí a gente também tinha as grandes TVs. E o Vicente, ele também tem bastante tempo caminhando no planeta. Ele contou a idade dele no começo do episódio. Então, sempre teve a mídia. A mídia só foi mudando. Né? E você acompanhou isso de perto. Não só de perto, você acompanhou isso de dentro, sendo, né, um dos primeiros colaboradores do Google. Como que você tem visto esse mercado, então, que traz a Roberta, que traz esse olhar mais apaixonado, que o conteúdo orgânico ele vai chegar no público, mas também ela traz esse lado mais maquiavélico, que é o conteúdo de quem tem mais verba e mais estratégia de impulsionamento que vai chegar na pessoa. Então, nem sempre nos chega o que realmente precisamos, porque talvez está chegando quem melhor patrocinou. Você que tá, né? Por isso que eu falei, tem muitos macaquinhos, mas tem o cara certo aqui do meu lado para acalmar esse... Formador de macaquinhos. O que a gente faz com esse monte de macaquinho? Pois é. Eu gostei do que o Roberto falou, porque quando você trabalha com startups, né, geralmente tem um conceito de MVP. E nesse momento os marqueteiros não podem atrapalhar muito, porque se você tem uma ideia de produto na cabeça, vai lá e faz o minimum viable product, né? Qual que é o mínimo produto que você consegue botar no mercado? Às vezes dá tudo errado, né? Mas se você lança o produto, você já começa a testar ele, entendeu? Então você fica preocupado demais com a audiência antes, você não faz nada, ou então você inventa um produto que ninguém quer usar, que é o carro do Homer no Simpsons, que ele faz um carro impossível de vender, que tem um porta-chope, tem um monte de coisas absurdas que, né, nunca alguém teria feito. Então acho que é importante isso, você precisa ir para o mercado logo que possível, você precisa fazer o que você quer fazer, né? Então, tem uma mistura de arte, né, especialmente na comunicação, com produtização, né? E aí depois eu acho que o marketing pode ser útil, mas o que eu acho que é o momento agora é que quando eu estava no Google, eu lembro que quando surgiu o YouTube foi um grande momento de novas vozes aparecerem, né? Primeira vez que a Boca Rosa era uma criadora que ainda está por aí, né? Primeira pessoa que não Eu encontrei em Nova York, né? Conheci ela, menina, no evento da ONU mês passado. Então, quando ela começou a fazer o YouTube, sei lá, em 2012, 15, ela era só uma moça que morava no Rio de Janeiro, lá, né? Na comunidade. Na comunidade, assim, falando de maquiagem para pessoas com a pele dela. Não com as mulheres Gisele Bündchen, nada contra, claro, mas as mulheres brasileiras é uma coisa impossível de definir, né? E só para não me alongar demais, também uma outra história bonita foi uma pessoa, um homem gay que me falou que pela primeira vez tinha pessoas num vídeo que não eram o seu peru, né? Que não eram estereótipos afetado, absurdo, de um homem gay que não existe, assim, que tem pouquíssimos que seriam parecidos. Então, aquilo, primeira vez tinha pessoas falando normal, sem afetação e tal. E pra mim, como homem branco cis, isso eu me toquei, né? Então, acho que a diversidade não só no vídeo, mas agora trabalhando no Spotify também de podcasts, né? As vozes que tem no podcast hoje são muito novas, né? Você tem pessoas periféricas, você tem mulheres psicólogas em todo lado agora, né? Você tem também primos ricos e, né? Agora primos pobres. Tem bastante, mais desses, acho. Então acho que as vozes são mais diversas quando você descentraliza a produção de conteúdo, né? Por mais que as emissoras tentaram criar conteúdo diverso, não dá, né?
Quantas séries para pessoas pretas ou para mulheres são escritas por homens brancos, né, héteros? Então não dá, a gente precisa descentralizar e nem tudo vai dar certo, nem tudo é bom também, né? E, às vezes você tem azar, mas eu acho que é por isso que a gente precisa de iniciativas ousadas de ir lá e fazer, e depois ir ajustando. O Mano Brown com o Mano a Mano. Quem diria que o Mano Brown ia ter um programa de entrevistas, pessoal? Isso é muito, pelo menos pra mim, uma coisa que eu nunca teria pensado. E agora, você vê, o nosso... É excelente, né? Excelente. Tem uma baita audiência, muito bom. E um ótimo entrevistador, com um ponto de vista absolutamente único, né? Então eu acho que essa descentralização é muito boa para a cultura em geral. Isso é verdade. Eu conheci a Bianca lá na sede da ONU e ela contou toda a história dela e como as redes ajudaram, né, ela a ter voz. E aí já em outros 2 eventos anteriores tinha uma executiva do YouTube e ela trouxe. A nossa missão é dar voz. Então pessoas que jamais seriam escutadas, mulheres, sabe, as classes minoritárias, né, anônimos. Fala, né? A Paty, né? Tava lá? Não foi? Tá, ela. Linda a mensagem dela, ela chorou, contou a história da família dela, fica até emocionada quando ela contou, e acho que é uma conhecida, ela estava lá comigo, pessoal do YouTube, e então assim, é bom a gente ter esse balanço, porque parece que sempre é apocalíptico, né, quando a gente fala de digital, de IA, parece que sempre a gente está indo para o inferno, mas eu acho que a gente tem que entender que existe a polaridade positiva disso. Nossa, assim, ainda bem que a gente não faz roteiro, porque eu nunca sei onde vai dar essas conversas, mas deixa eu voltar aqui. Voltar pro teu capítulo, olha só, Rô, vamos lá. Seu capítulo aqui, quem lê o seu capítulo, ele vai levar o quê de aprendizado? Porque eu lembro que, assim, falando de diversidade, a gente queria ter metade homens e metade mulheres. A gente queria ter aqui várias, e tem, é só ler a primeira história da Amanda para saber como a gente foi atrás de diversidade. E aí eu queria uma mulher poderosa, né, mãe, né, e ao mesmo tempo filha de um homem poderoso, e mostrar para as mulheres que tudo bem, você tem um homem poderoso, tudo bem, o casamento dos teus pais não foi, né, um conto de fadas, e tudo bem, eu tô criando uma filha sozinha, e tudo bem, eu vou fazer o que eu quero entregar no mundo. E aí, você sabe o quanto que eu te insisti, né, e tudo que a gente fez pra você estar no livro, fizemos muita coisa. Fui a mais atrasada, inclusive. Eu não ia falar, ela que tá falando, porque, sim, porque lembra que ela falou? Ela eram 8 páginas, ela mandou 23. Aí, no resumo, ela mandou com 13. Chegou uma hora que já até a editora tava assim, Rebeca, libera. Eu falei, não. Você quer uma frase? Você quer só uma frase? Padrão é padrão. Se eu peguei de todo mundo 8 páginas, eu não posso abrir uma exceção. Lembra? Eu sou uma nipônica que cresci numa empresa germânica. Eu sou um relógio suíço. Então, 8 é 8. Eu sei que no final a equipe da editora deu uma mãozinha. Pra caramba, muito. Pra caramba, mas voltando à pergunta. Qual aprendizado que quem lê teu capítulo vai ter? Eu acredito que, como eu fiz essa referência ao Rio, não fica parado, não fica na inércia, se movimenta, sempre vai ter alguma coisa para você fazer, não importa o que você faça, coloque o seu coração nisso, sua honestidade e começa. Não fica, eu não gosto de gente parada, eu tenho amigos às vezes que eu converso com muita gente, né? Sou uma pessoa de muitas conexões. Muitas. Então, assim, a pessoa, poxa, tô triste, tô assim, não consigo. Faz alguma coisa, nada resiste a uma surra de trabalho, a você enfiar a cabeça em alguma coisa e não ficar parado, sentado no sofá, sentado na praça ou não fazendo nada. Faça alguma coisa por você, pelo mundo. E, assim, tudo que eu, assim... Todas as minhas mudanças de carreira, de tudo que eu fiz na minha vida, inclusive de relacionamentos, foi sempre com muito entusiasmo. Se eu falar que quando eu terminava relacionamento eu não ficava triste, eu ficava feliz, não porque o relacionamento tinha sido ruim, não. Porque eu vivo o relacionamento dentro do relacionamento. Ele terminou, os ciclos que eu quebrei na minha vida, ele terminava, era uma página virada que começava outra. Então outra janela se abria. Eu sempre tive esse entusiasmo, essa vontade de dar continuidade, não importa onde a vida me levar. Eu vou estar bem lá e vou estar feliz, fazendo com vontade. E sempre deixando as portas abertas, com muita honestidade, com muita conexão com pessoas. Então, acho que é isso, mais ou menos isso. Muito bom. A Roberta passou por um processo com a gente, depois fez a formação com a gente, depois virou nossa parceira no podcast, enfim, uma caminhada longa. As famílias se adotaram. Então, vou terminar esse bloco convidando você a fazer parte da nossa comunidade Carreira Saudável.
lá no grupo de WhatsApp a gente continua essa conversa sobre habilidades do futuro, que é justamente onde a gente vai garantir empregabilidade sem perder qualidade de vida, que eu falei. Roberta tem uma entrega incrível, mas ela é mãe da Isha, ela tem vida pessoal, né, é intensa, inclusive, né? Muito. É uma mulher muito intensa, tá bom? Mas vamos lá, terceiro bloco, meu bloco queridinho, para falar sobre dicas de cultura. Você está ouvindo Carreiras e Tendências. Bloco 3, dicas culturais. Eu vou começar esse bloco perguntando para a Roberta Toledo. O que a Academia CI mudou na sua vida? Tudo. Uau. Tudo porque a Academia CI é integrativa, né? Então ela trabalhou todas as áreas. Quando eu tinha uma ideia de passar por um processo de coaching na minha vida, eu achei que eu ia falar só sobre carreira. E assim, a primeira sessão que eu passei foi choro. Então foi um alinhamento, acho que de todas as áreas. Isso foi muito importante para mim, porque quando mexeu em todas as áreas, mexeu em tudo, né? Então, assim, eu tinha estrutura para aguentar todas as partes. Então, acho que foi isso. E você sabe que a Roberta não foi atendida por mim, ela foi atendida pelo Vini, que na época era nosso aluno da formação, você foi o estágio do Vini. Fui estágio do Vini. Vini. Aliás, sou amiga dele até hoje. É isso que eu ia falar. Você sabe, né, para quem você atendeu no estágio, ela foi estágio de um dos nossos alunos. E aí ela voltou e falou assim, poxa, quero fazer a formação. Aí ela veio e fez a formação, mas você foi atendida por um aluno e fez todo esse efeito. Então também vou aproveitar e fazer convite para você fazer parte do nosso... Hoje a gente tem uma comunidade Ser Mentora, a gente fica lá tricotando assuntos de mentoria dia todo. Eu não sei se você lembra, mas quando eu peguei a minha primeira coach, que era cobaia... Não, esse nome a gente não fala em público. Cobaia é um nome carinhoso que a gente tem. Na segunda sessão, gente, ela mudou de emprego e não quis mais fazer. Eu lembro. E eu me senti, assim, super frustrada, porque eu falei, como assim? Eu acabei de começar o processo de coach com ela, estava, né, exercendo ali o que eu tinha aprendido, e ela sumiu. Aí eu falei pra você, ela mudou de carreira e sumiu. Em 2 péssimo. sessões, exatamente. Aí você falou assim, não, Rô, não é péssimo, que bom. Aí ela pegou conseguiu outra pessoa, já, né? eu peguei outra pessoa. Uhum. Mas assim, foi uma surpresa muito grande. Não, ó, o Vicente me indicou uma pessoa, Bruno, whatever, que em 4 sessões mudou a vida dele. E tem uma pessoa assistindo a gente aqui que veio por indicação dele. Mas Olha. foi em 4 sessões. Ele tem até hoje, que eu falei, você quer que devolva o dinheiro? Né? Ele falou, não, fica aí, um dia eu volto, dou pra alguém. Foi em 4 sessões. E ele, sim, me indica pessoas incríveis. Eu falo assim, gente, foi as 4 sessões. Teve uma pessoa que em uma sessão, era um CEO, estava em transição, sentei com ele, fiz uma sessão e falou assim, não, Rebeca, você fez eu entender o que eu não entendi a vida toda. E aí ele é amigo até hoje, que ele falou assim, não, Demais, né? em uma sessão, tá bom. Você viu? Onde você tá se metendo? Filme. É filme não, livro. Vamos começar pelo livro. Livro. Bom, já que a gente está falando de comunicação, de mídia e tal, eu vou fazer uma sugestão ousada aqui. Um livro denso, mas que é a base da comunicação, de como a gente entende modernamente hoje, que é... Bom, eu vou sugerir 2, então. 2 são tão difíceis quanto. Um é qualquer livro do Marshall McLuhan, né? Marshall McLuhan foi um teórico da teoria da informação, né? E ele que fez grandes frases que a gente usa hoje como meia mensagem, é o nome de um livro dele, né? Além dos meios de informação, de comunicação e tal. Então ele foi a primeira pessoa que pensou, se você vai produzir uma informação em texto, em vídeo, em som, tudo isso vai fazer diferença, né? E ele começou a quantificar também o impacto, como as coisas vão se desdobrando. Ele pensou os efeitos de rede, né, que a gente falou já, as redes vão se expandindo de forma geométrica, né, então muito rapidamente. Então ele é um cara que talvez não precise ler um livro, mas pelo menos o texto da Wikipédia ali e uns textos sobre ele são muito úteis. E outro é um livro meio antigo que tem até um 2, chama Ansiedade da Informação. Eu acho que eu já vi ele traduzido em português, do Richard Saul-Wurman, e tem a ver com o nosso momento atual, porque nos anos 80 ele escreveu esse livro falando que naquela época a quantidade de informação no mundo era insuportável. Imagine agora. Pois é, eu não sei se ele está vivo ainda, mas acho que ele ia se surpreender, ou ele deve estar surpreso ainda, porque realmente a dificuldade hoje na criação dos filhos no meu caso, e acho que de vocês duas também, é separar a informação real da não real, do deepfake, do vídeo que existe, de como você confere se uma informação é real ou não, né? E
E acho que o que ele falava isso era um pouco, né? Sobre o excesso de informação acaba sendo tão desinformativo quanto a escassez de informação. Então, Marshall McLuhan e o Information Anxiety. Depois você me manda por WhatsApp esses dois nomes aí. Eu vou, senão o pessoal... McLuhan eu nem sei. Então, desculpa, passar. me manda. Faz sentido. E o seu? É tão complexo quanto o dele? Não, eu vou falar um livro que tem a ver comigo, né, com mulheres também, também com homens também, mas que para mim significa muito, que é A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown. Que, assim, faça. A gente, como diz o Daniel Carvalho Luz, que é outro parceiro nosso, aceite sua esquisitice, porque ela faz você ser diferente. É isso que se destaca em você. Às vezes a gente fica se colocando como imperfeito, não faz as coisas e não precisa disso, né? Não precisa dessa carga. Nossa, terminei de receber o Atlas das Emoções. Meu marido, ele é devorador de livros. E acho que ainda não tem em português, mas a Netflix soltou em 4 episódios o livro, né, em documentário, com a própria Brené Brown narrando as emoções. Sensacional, sensacional. E ele é bem bonito, assim, é um atlas mesmo, todo vermelho. Ela é incrível, né? Então, os de vulnerabilidade fazem parte, sim, da nossa literatura. E agora a gente está analisando colocar o Atlas das Emoções também na nossa bibliografia da formação, né? Filme, série, vamos para a 7ª arte. Olha, acho que sobre marketing e mídia, eu não sou muito fã do meu trabalho em forma narrativa, assim. Mas eu sugeriria Mad Men. Acho que é a série sobre publicidade, sobre o mundo de comunicação mais interessante, porque ele tem não só o charme da publicidade, mas tudo que tem de ruim na publicidade também. E de que trabalhar com isso é difícil, porque você vive no mundo das projeções, da fantasia, das promessas, do desejo, que não são quase nunca cumpridas pelo produto depois, né? A publicidade é a promessa, o cumprimento é a entrega do produto. Mas eu queria fazer uma recomendação mais sobre a história da vida, que é o que a Roberta colocou aqui, que é um filme um pouco antigo já, que chama Peixe Grande. Não sei se vocês lembram desse filme. Nossa, lindo. É o da árvore, né? O que tem na capa. Eu gosto muito desse livro porque quando eu vi ele com uns 25 anos, eu pensei, cara, eu tive uma das vidas mais incríveis de todas as pessoas que eu conheço. Mas você só consegue chegar na conclusão que sua vida é incrível se você sabe parar e apreciar tudo que aconteceu, bom e ruim. E acho que nesse filme é um pouco sobre isso. Não é que ele teve a melhor vida, mas se você olhar e analisar a sua vida, talvez ela seja a melhor vida, né? Então esse filme é um pouco sobre isso pra mim. Sim, tanto que a nossa, acho que segunda ferramenta, né, biografia, lembra muito Peixe Grande, porque a gente vai pegando setênios, melhor e pior momento, porque é isso, se eu não aprecio a minha jornada, eu não sei nem quem eu sou, eu não sei como eu fui forjado, mas eu nunca tinha feito essa conexão do Peixe Grande com a biografia, mas é isso, né, cada ciclo ele nos dá coisas incríveis e nos leva a coisas incríveis também. E os pessimistas olham só o que perdemos, os otimistas olham só o que ganhamos e a gente fica manco a vida toda, né? E o exercício força a gente olhar para os dois lados. Falar, então tá. Nossa, bom recorte. Fica até com vontade de rever esse filme, é antigão, né? Você tinha 25 anos? Acho que é alguma coisa assim, acho que é de 2005, alguma coisa assim. Putz, eu não lembro. Tem aquele cara bonitão que fez Star Wars depois, como ele chama. Não sei. Ian McGregor, não é? Acho que é. Não Posso sei. estar errado, não sei. E qual é a tua sugestão e o aprendizado que você teve com... Bom, quando eu vou assistir filme, é tiro, porrada e bomba, porque eu não quero pensar no filme, sabe? Porque eu já, por consumir muito conteúdo, produzir muito conteúdo, acompanhar muito conteúdo, na hora que eu vou assistir filme, eu não quero pensar, eu quero só ver ou super-herói, ou tiro, porrada e bomba. Mas tem um filme muito legal, antigo também, que chama Um Domingo Qualquer. É um time que joga futebol americano e num determinado momento tem um jogador que se destaca e sobe, né, o ego, a cabeça. E aí não sei se eles estão numa final, era um domingo, né, certamente, por causa do nome do filme. E aí tem um discurso muito bonito, que acho que é o Robert De Niro nesse filme, não sei. Não tenho certeza. E aí tem uma hora que ele entra com o time, né? Ele é o coach do time, o treinador, ele entra com o time dentro da concentração, e aí ele fala para eles, ou vocês sobrevivem como um time, ou vocês vão morrer como indivíduos, porque sozinho a gente não chega a lugar nenhum. E o trecho desse filme, eu assisti ele também, mas quando eu trabalhei na ADT, que foi uma das primeiras empresas que eu trabalhei, eu tive um gestor lá. Com o Ed? Foi essa que eu trabalhei com o Ed. Gente, você não sabe. Preciso contar para ele. Pode contar. A gente tem a formação toda, tem uma turma alfa.
aquela turma que em 2012, quando eu tive a ideia de montar a formação, aqueles early adopter, para não falar maluco, né? Levantaram a mão e foram. E aí tinha o Ed, né? Edinaldo Costa, muito querido, que foi um desses, né? Que aí virou amigo, faz parte da nossa caminhada, enfim. E aí, anos depois, quando eu conheci essa criatura, ela e o pai dela, você acredita que ela trabalhou com o Ed? Menina. Lá atrás, eu tinha 20 e poucos anos. Lá atrás, aí num desses momentos, né, esses bolos de fubá que a gente come aqui, aí eu olhei os dois conversando, eu falei, que estranho, né? Aí ela falou, não, a gente trabalhou junto, acredita? E quem estava aqui gravando com a gente hoje também, o Alê, também trabalhou com o Ed. Ah, é? Então, e aí falou, sabia. menina, esse mundo é um ovo de codorna, a nossa bolha... É tão gostoso isso, né? Eu adoro que você vai nos lugares, conhece alguém que conhece alguém. É aquele negócio tem uma lei, né, que fala de... Das 7 passos. Hoje parece que diminuiu para 3, né, por causa da internet. Ixi, 7 graus de separação. Hoje acho que diminuiu para 3, por conta da internet. Você conhece alguém que conhece qualquer pessoa no mundo. Então essas conexões são maravilhosas. E falando em conexões, né, até lembrando aqui da habilidade que a gente falou, a própria forma de buscar recolocação no mercado mudou por causa de uma série de regras que existia antes, sem mídia, sem rede social, sem algoritmo, enfim, mudou tudo, né? Meu Deus do céu. Mas vamos lá. Mensagem final. Vou começar por você. Aquela que poderia ir numa camiseta. Aquela que, se a pessoa estava até agora lavando louça, sei lá, fazendo o quê? Agora você para e escuta a mensagem final. Né? Sabe quando você só leu a sinopse do filme? Né? Sinopse do filme ou o prefácio do livro? É agora. Boa. Bom, inspirado na sua história, que fala um pouco sobre ser levado e guiar o seu próprio barco, e sobre no pensamento do peixe grande também, acho que é a frase de que uma vida que não é analisada não vale a pena ser vivida, né? Então, só viver assim, olhando para frente, nunca para trás, não conciliar o passado, o presente e o que você pretende fazer no futuro ou espera que aconteça, acaba sendo só uma vida que nem meu cachorro. Ele acorda todo dia esperando que alguém dê a comida para ele, pensando o que vai acontecer. E é legal, acho que deve ser legal ser um cachorro também. Mas eu acho que poder conciliar a sua história com uma coisa coesa é o que a gente tem que aprender a fazer ao longo da vida. Nossa, a minha cabeça, ela trabalha de um jeito muito doido. No episódio anterior, né, eu comecei a pôr os P's para temperar. Aqui, para mim, a vida é um tempero, né, de três ingredientes, presente, passado e futuro. Né? Então, excesso de passado, né, depressão. Excesso de futuro, ansiedade, né, e excesso de presente, burnout. Então, assim, você precisa aprender a usar os 3 elementos, né? Muito bom, gostei da sua mensagem. Dá pra gente pôr uma na camiseta. Dá. A gente quer fazer uma coleção de frases de camiseta desse podcast. Legal. E você, o que você vai deixar? Eu vou deixar, eu gosto muito do estado de presença, hoje, aonde você estiver, esteja, né? Esteja. Se você está num lugar, esteja ali, aprecie o que está acontecendo naquele momento. Tem que ter esse olhar do passado, do futuro, do propósito que a gente tem, mas esteja presente. Hoje as pessoas esqueceram um pouco disso, né? Às vezes a gente está num jantar, às vezes a gente está... Eu adoro roda de amigos, regada a cerveja e música, e o que eu mais gosto disso é o estado de presença. Então tenha presença onde você estiver. Olha só, vocês combinaram lá no não? Não, foi... As pessoas incríveis pensam parecido, né? Nossa, que lindo. Tá bom. Tá. Você entendeu? Você tem que ser uma pessoa incrível e pensar parecido. Bom, vou finalizando por aqui com um agradecimento e um pedido. Né, o pedido gostou, curte, comenta, aperta o sininho, dá 5 estrelinhas se você estiver no Spotify, acompanha a gente nas redes. Né, ajuda a gente a levar esse conteúdo para outras pessoas. E quero agradecer, sim, Vicente, tá aqui com a gente em mais um episódio. É sempre muito bom estar com você. Próximo, aguardamos pãezinhos dela Panadeiro, certo? Roberta, vou agradecer a sua presença no livro, sua presença aqui no episódio e sua presença na minha vida, né? Que vira e mexe, você vai dar uns empurrõezinhos também, né? Vai ser aí a voz do nosso próximo projeto, inclusive. E falando em agradecimentos a Sétima Arte por toda essa estrutura de produção
Espero que vocês gostem das nossas paredes coloridas. As cores são escolhidas de acordo com os nossos convidados. Tiago, pela edição e distribuição. Marcela Mello, todo apoio no roteiro. Toda a equipe técnica, né? É engraçado, a gente está aqui com as pessoas aqui sempre apoiando a gente. E agradecer ao nosso ator principal, que é você. Se não tivesse você, a gente não estaria aqui. E quem nos inspira a estar aqui é você. Então, aguardo você no próximo episódio. Acreditamos no potencial humano. São as pessoas que podem transformar o mundo. Carreiras e Tendências, por Rebeca Toyama. Realização: Academia de Competências Integrativas.